Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, tirando curiosidade de muita gente, eu vim contar um pouquinho mais da minha trajetória e como eu virei desenvolvedora full stack. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui no vídeo e vamos lá. Bom, a minha trajetória ela começou em 2019, na verdade no final de 2019, quando eu tava conversando com uma amiga minha que faz moda lá no UFG. A gente chegou no assunto de estágio e ela tinha me perguntado se eu não tinha vontade de fazer estágio. E eu confesso que naquela época, assim, nem me passava pela cabeça. Eu achava que eu não tinha conhecimento e nem preparação suficiente para tentar um estágio ou uma vaga de desenvolvimento júnior. Mas ela me perguntou se eu não tinha interesse, porque tinha um amigo do namorado dela que estava contratando estagiários, e aí que ela poderia passar meu número e tudo mais, e quem sabe conseguir uma entrevista. E aí eu fui meio que, o não eu já tenho, vamos tentar, né? Vai que. E aí eu fui para essa entrevista, eu fui chamada para entrevista. A vaga era para estagiário em Ruby on Rails. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar da linguagem, eu não sabia nada. E quando eu cheguei lá, eles me perguntaram, né, se eu sabia programar em Ruby. Eu falei, bom, eu não sei, mas eu posso aprender. E foi nessa única frase que eles falaram que eu consegui a vaga. Porque apesar das outras pessoas que eles entrevistaram tinham um pouco mais de conhecimento, né, conheciam um pouco da linguagem, eles não demonstraram muito interesse em continuar aprendendo. Já eu, logo de cara, como eu não sabia nada da linguagem, eu falei, bom, eu não sei, mas eu posso aprender. Então foi assim que eu consegui a vaga, basicamente, falando uma única frase. Eu não tinha tanta coisa no currículo na época, até porque era uma vaga de estágio, né? Você nem pode esperar tanta coisa de um estagiário. Então eu tinha ali uns projetinhos aleatórios no GitHub que eu tinha feito da faculdade, tinha minha conta no LinkedIn que tinha alguns cursinhos ali, muito mais ou menos, mas eu tinha alguma coisa para mostrar. Então eu fiz um currículo mais ou menos do que eu sabia, do que eu tinha. Acabou dando certo também por conta disso. E aí eu comecei o estágio nessa empresa. Eu fiz incríveis uma semana de estágio. E na semana seguinte, o dono da empresa, que foi a pessoa que me contratou e foi a pessoa que me ensinou esse período que eu fiquei lá de uma semana, ele me ligou falando que tinha recebido uma proposta e tudo mais, que ele não ia conseguir ficar tanto tempo na empresa e não ia conseguir me ensinar a programar de fato como ele gostaria. Então ele não queria me deixar lá, tipo, o dia inteiro à toa ou tentando aprender sozinho e não tendo muito avanço naquilo. Então ele me passou um monte de curso, um monte de livro, um monte de coisa para eu aprender Ruby e falou que ia me indicar para uma empresa que ele conhecia, que era para eu tentar uma vaga lá, que era uma empresa referência aqui em Goiânia com Ruby e tudo mais, que ele achava que eu era capaz porque eu aprendi muito rápido a linguagem. Então durante essa semana que eu fiquei tecnicamente afastada desse estágio, eu moí todos os cursos e os livros que ele me passou. Eu fui chamada para entrevista nessa outra empresa. Era uma vaga de desenvolvimento júnior. Acabou que eu não consegui a vaga de desenvolvimento júnior, mas eles me chamaram para ser estagiária. Né? Obviamente não tinha tanto conhecimento para entrar já logo de cara como desenvolvedora júnior. Mas eles me deram a oportunidade de ser estagiária. E foi assim que eu comecei. Essa empresa que eu falei nesse momento é a empresa que eu trabalho até hoje. Eu comecei como estagiária lá no final de outubro. Era assim, acho que a última semana de outubro. E eu fiquei como estagiária durante 2 meses. Quando deu no final de dezembro, eles me chamaram e perguntaram se eu tinha interesse na efetivação, né? Até por conta da questão da faculdade, se eu ia conseguir encaixar os meus horários. E aí, como a minha faculdade é à noite, assim, super deu pra encaixar, eu aceitei a vaga de desenvolvedora júnior. E aí, em janeiro de 2020, no ano passado, eu comecei como desenvolvedora júnior em Ruby on Rails. A vaga, na verdade, ela é para desenvolvimento júnior full stack já. Então foi ali que eu comecei a ter um contato mais amplo do que é ser um desenvolvedor full stack. Então a gente mexia com HTML, CSS, JavaScript, Ruby on Rails, um pouco de banco de dados como Oracle e Postgre. Então eu fui aprendendo nesse período o básico que eu precisava para ser uma desenvolvedora full stack. Depois de 6 meses na empresa, eu subi de cargo e aí eu realmente virei desenvolvedora full stack e é o cargo que eu tô até hoje lá na empresa. Então foi mais ou menos essa trajetória. Não teve lá muitas grandes surpresas, foi mais realmente questão de ir evoluindo mesmo. O meu conhecimento, que no começo era zero, e aí eu fui evoluindo aos pouquinhos até chegar no nível que eu tô hoje.
Eu confesso que eu acho que a pandemia teve uma grande influência, porque na época que eu comecei como desenvolvedora júnior foi a época da pandemia. Então, todo mundo foi para home office e a gente permaneceu em home office até hoje, né? O contrato ele até mudou já para home office definitivo e tudo mais. Então, trabalhar sozinha aqui no meu quarto, sozinha mesmo, isso me ajudou muito a evoluir, porque às vezes, quando a gente tá na empresa inserido com todo mundo, é muito fácil ter uma dúvida e travar ali por 10 minutos e já pedir ajuda para alguém. E essa pessoa ela vai te dar a resposta ali. Quando eu tô sozinha, não, a gente tem que, nem em 10 minutos que uma pessoa normalmente responde, ela costuma demorar um pouquinho mais para responder quando tá no online, né? Então muitas vezes eu tive que ir atrás de solução sozinha e isso foi evoluindo muito o meu conhecimento. Então é mais ou menos isso que eu tinha pra contar da minha trajetória. Não é uma coisa muito longa, mas que talvez tenha sanado a curiosidade de vocês de saber como que eu virei desenvolvedora full stack. Bom, e claro, como sempre, se surgiram algumas dúvidas durante o vídeo, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Missing someone